Eclesiastes, irmãos, capítulo 8, Eclesiastes 8, do verso 10 até o verso 17. Não alteramos a nossa programação no culto da noite, estamos seguindo com a exposição de Eclesiastes e achei por bem mantê-lo, tendo em vista que o texto ele tem aplicações muito bonitas, muito preciosas para todos nós. Eclesiastes, capítulo 8, do verso 10 até o verso 17. Diz assim, irmãos, palavra de Deus. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma má obra, contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio. E ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que não são tratados segundo as obras, que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalta a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por este momento tão rico, tão precioso, de leituras, de orações, de canções que tocam o nosso coração, mas sobretudo que glorificam o teu santo nome, porque exalta aquele que reina, aquele que vive, aquele que governa, sobre tudo e sobre todos, Pai, Filho e o Espírito Santo. É com temor e com tremor, Senhor, que nós aqui estamos para te agradecer, mas também para suplicar a bênção do Senhor. Neste momento agora, disposição da tua palavra, que o Senhor nos abençoe. Fala aos nossos corações, tem misericórdia de nós. Que sejamos, ó Deus, bons ouvintes da palavra e bons praticantes da palavra, para honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O pregador, que é o Kohelet, ele está aqui fazendo perguntas. Ele olha para a vida debaixo do sol e ele está em busca de respostas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente não consegue viver sem fazer perguntas. Por que às vezes os bons parecem morrer cedo demais? Já dizia um cantor chamado Renato Russo, uma banda muito conhecida no Brasil, ele compôs uma canção diante de falecimentos que impactaram muito a vida dele, e ele fala das pessoas deste mundo que é tão estranho, que os bons morrem cedo demais. É muito curioso nós vivermos no mundo e nós às vezes ficamos perguntando por que os maus parecem viver mais e os bons parecem ir cedo demais. Vivemos num mundo onde aqueles que praticam o mal parecem se darem bem na vida, ao passo que aqueles que primam pela verdade, pela lisura, pela transparência, nem sempre.
Como explicar o fato de pessoas que às vezes abdicaram-se de tantas coisas, privaram-se de tantas coisas, assumiram compromissos sérios com Deus, de uma vida santa, de uma vida piedosa diante do Senhor, e, no entanto, perceberam que parece que isso não trouxe muito resultado, ao passo que, às vezes, pessoas cuja vida foi totalmente ao avesso, de pecados, de tantas coisas ruins, parece que tudo vai bem com eles. Parece que dá tudo certo. O salário é bom, casaram, tiveram filhos, ao passo que outros foram ficando pelo caminho. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu acho que constantemente a gente se vê pensando coisas assim. Por que aquela família parece viver tão bem? Por que as coisas para aquelas pessoas parecem estar sempre redonda? A sensação que a gente tem é de que o pasto no terreno do vizinho parece que ele é sempre melhor do que o da gente. Não é? Pois bem, queridos, o pregador ele está também preocupado. Ele está olhando para a vida e ele está aqui tentando tirar conclusões dela. Ele está em busca de respostas. Ele olha para os acontecimentos, ele olha para a vida, ele olha para os relacionamentos, e ele vê pessoas más sendo honradas e pessoas piedosas não sendo honradas. E isso gera questionamentos no seu coração, isso gera inquietações, ele está querendo entender a vida, ele está querendo encontrar explicações. Por que as coisas são assim? Por que nem sempre o justo tem uma vida longa? As coisas boas lhe acontecem sempre, ao passo que aqueles que às vezes não se importam com Deus, não têm temor de Deus, prosperam, têm saúde, vivem bem. E aqueles que têm uma vida de santidade e piedade diante de Deus, parece que vão de mal a pior. E a gente começa a questionar, será que está valendo de fato a pena? Será que andar no temor do Senhor tem sido uma boa escolha? Tem sido um bom caminho? O pregador, irmãos, ele já vem mostrando para nós que olhar a vida na perspectiva de baixo traz muitos conflitos. Existe um mundo que nós idealizamos, mas ele diz, nós não vivemos nele. Nós vivemos no mundo real. E no mundo real, a justiça nem sempre prevalece. No mundo real, a justiça ela não apenas falha, ela às vezes tarda. No mundo real, nem sempre os bons vão viver muito tempo. No mundo real, nem sempre as coisas vão dar certo na vida de quem ama a Deus, na vida de quem teme a Deus, na vida de quem optou por viver uma vida de piedade diante de Deus. No mundo ideal, sim. Mas no mundo debaixo dos efeitos do pecado, não. No mundo marcado pelo pecado, nós vamos ver que as coisas parecem não fazer muito sentido. E esse texto, ele é um dentre os muitos de Eclesiastes que nos traz esse choque de realidade, conforme Emílio Garofalo diz, é um agridoce. É aquele convite para nós olharmos a vida não na perspectiva da utopia, de achar que por sermos crentes vai dar tudo certo, vamos ter vida longa, vamos ter saúde, os nossos filhos serão sempre maravilhosos, não vamos enfrentar dificuldades, não vamos enfrentar enfermidades, o câncer nunca vai chegar para nós, vamos viver vida longa e morrer em ditosa velhice pedindo para Deus, tá bom, Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque eu já vivi tudo do bom e do melhor, chega, estou satisfeito. Neste mundo debaixo do sol, nós temos estes conflitos, e é por isso que às vezes muitos crentes eles não conseguem entender por que Deus está permitindo que tal maldade me aconteça, por que Deus está permitindo que pessoas que me puxaram o tapete se deram bem na vida, por que Deus está permitindo que os maus parecem irem de vento em popa, e eu que estou tentando viver a vida com honestidade, não experimento as coisas boas assim. Por que aquele bendito do colega de universidade que vivia colando, péssimo estudante, trabalha numa grande empresa e eu que tentava levar as coisas com seriedade, nem tanto. E a gente diz, parece que não valeu a pena levar os estudos a sério. Parece que quem se deu bem, pois quem trapaceou, pois quem enganou. E assim por diante. Essa crise esse homem está tendo. E ele está olhando para a sua comunidade e dizendo, vamos pensar na vida, vamos olhar
para este mundo e vamos tentar entender algumas coisas e vamos ter um choque de realidade. Esse choque de realidade, este convite para nós olharmos e encararmos a vida na perspectiva correta, não do mundo ideal. O mundo ideal, irmãos, ele é promessa. Apesar de tudo, nós podemos sim, ainda aqui no mundo marcado pelo pecado, desfrutar de coisas maravilhosas, mas ele está nos convidando a olhar e depois de uma apurada investigação, ele se depara com a seguinte realidade: as injustiças continuam acontecendo no mundo. E ele vai falar um pouco a respeito disso, onde os abusos de poder e como eles podem ser identificados, onde a injustiça pode ser vista, onde ela está escancarada e como nós devemos reagir a elas. Então eu quero primeiramente dizer para você que você não deveria imaginar que a sua fé em Deus vai resolver todos os seus problemas e todos os problemas do mundo. A nossa fé em Deus e o nosso relacionamento com Ele não vai consertar o que está torto neste mundo. E o que é que está torto neste mundo? É que o mundo está debaixo dos efeitos do pecado. É um mundo quebrado, é um mundo maculado, é um mundo destroçado. E o que Cristo está fazendo nele através da sua igreja é apenas um prenúncio. Por isso que a igreja de Deus, ela é esse pequeno reino do Senhor neste mundo, onde nós vivemos, internalizamos os valores de Deus, mas eles não estão presentes em todas as camadas da sociedade. A corrupção, os desvios, abandonos, péssimas gestões e tantas outras coisas mais ainda estão. Os pequenos sendo penalizados duramente pela justiça e os grandes e os poderosos deste mundo recebem a pena que merecem. Esse texto vai falar um pouco a respeito destas coisas. Eu queria então, irmãos, diante deste mundo real, como que a gente vive? E o tema é esse: temendo a Deus quando a vida parece injusta. Temendo a Deus quando parece que as coisas não vão bem. Temendo a Deus quando parece que por sermos crentes, a gente ora, e parece que quanto mais a gente ora, mais dá certo. É assim, irmãos? Não é não, né? Não é assim. Vejamos então o que as Escrituras têm a nos ensinar diante dessa proposta. O temor a Deus, temendo a Deus quando a vida parece injusta. Se você nunca teve esses questionamentos, ok, mas o texto ainda assim tem alguma coisa para você. Mas se você é normal, você está o tempo inteiro fazendo perguntas. Por que isso está acontecendo? Por que que as coisas não se resolvem? Por que que a maldade ela não é eliminada? Vejamos então, irmãos, do verso 10 ao verso 14, nós temos um convite. Temendo a Deus quando o mal parece compensar. Então é aquele negócio: se você não pode com eles, junte-se a eles. A gente não pode eliminar e acabar com a corrupção. De que adianta ser honesto num país como o nosso? De que adianta ser transparente, primar pela verdade num país de tantas corrupções? A gente tem que ceder ao sistema, não tem para onde correr. Mas veja, queridos, que o texto está nos convidando a olhar para este mundo real, e neste mundo real, nesses 4 versos, você vai se deparar com algumas coisas muito desafiadoras e confrontadoras para nós, para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus, porque nele a Escritura vai falar de homens maus sendo honrados e os bons caindo no esquecimento. Pesquise para ver quem é que morreu no mesmo dia de John Stott, uma cantora muito famosa, no ano de 2011. Pesquisa para ver quem morreu no mesmo dia de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, para ver. Pesquisa para ver a justiça pegando os pequenos, mas a justiça demorando para punir determinados crimes. Esse texto fala de ímpios honrados, de uma justiça que tarda e falha. Esse texto fala de perversos que prosperam. Esse texto fala de justos que sofrem. E isso não é fácil para a gente lidar. Mas é o que nós nos deparamos. Se não, vejamos, meus irmãos, o que a Escritura está nos ensinando. Primeiramente, no verso 10, o texto diz assim: assim também vi os ímpios.
Ímpio é uma palavra pesada. Impiedade é uma vida dominada pelo pecado, totalmente na contramão de Deus. Piedade é vida santa, é vida de temor a Deus. Um ímpio é alguém que não teme a Deus, que não se importa com Deus, que não está nem aí com Deus. Ele vive para fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Diferentemente disso, o piedoso, ele se importa com a santidade, com a santificação, ele quer viver para a glória de Deus. Então, a Bíblia está dizendo, assim também vi, ele está observando neste mundo real e ele está tirando as suas conclusões. E ele diz, eu vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, e aqui ele não está sendo claro que lugar é esse, poderia ser o templo em Jerusalém, poderia ser a própria cidade de Jerusalém, que também tinham estas terminologias, mas ele está falando aqui daqueles que frequentavam este ambiente, e ele diz, eles foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Parece que ele está olhando e está vendo pessoas que viviam, que frequentavam, que cultuavam, que adoravam, que fizeram parte da história, da fé daquele povo, e passando, e caindo no esquecimento, ao passo que gente que não se importou com Deus, que não temeu a Deus, sendo honrados, reverenciados, tratados com honra, ao passo que os piedosos não. Às vezes é constrangedor ir em determinados velórios. É constrangedor. Se é uma personalidade, se é uma figura importante, são tantas declarações, já notou? Basta morrer que já começa uma lista de adjetivos. O homem vira um querubim. É tanta bondade que a gente fica pensando, meu Deus, será que é verdade mesmo? Porque existe uma diferença entre caráter e reputação. Reputação é aquilo que você vê e é a avaliação que você faz. O caráter é aquilo que só Deus conhece. Reputação é aquilo que a gente aparenta ter aos olhos dos homens, mas caráter é aquilo que você é só quando Deus vê você. Então nós olhamos e achamos que tem uma reputação. Porque a gente avalia, a gente tira as conclusões, e aqui ele está olhando e dizendo, puxa vida, gente que talvez não deveriam ser tão honradas assim, estão sendo sepultadas como se fosse quase que chefes de Estado, e gente piedosa não está tendo o mesmo tipo de tratamento. É um piedoso que é sepultado de uma maneira tão desrespeitosa, e um ímpio sendo respeitado e reverenciado no seu sepultamento. Então veja, queridos, ele chama atenção para esse perverso que prospera e recebe um sepultamento honrado, mas o piedoso não. E ele diz, isto é uma vaidade que se vê debaixo do sol. Não deveria ser assim, mas é assim que acontece às vezes. Nós vemos uma sociedade enaltecendo pessoas más e nós não vemos as pessoas tratando aqueles piedosos da maneira como se deveria, às vezes até nós. Então ele olha para esta falta de critério e ele diz, isso é estranho, porque o certo seria os piedosos não caírem no esquecimento. O certo seria os ímpios passarem logo e não deixar de si memória. Nós deveríamos ter um tratamento diferente para com esses. Olha o que é que o próprio autor diz em Eclesiastes 3,16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Eclesiastes 4:1, ele diz, vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. E ainda em Eclesiastes 5:8 ele diz, se você notar em alguma província a opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si um outro mais elevado que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também o exploram. Esse é o mundo real. E como que o crente vive? E qual que é a proposta de Deus para nós? Mas ele ainda não chega nesse ponto, porque ele vai falar de uma outra questão que é delicada, está aí no verso 20, quando ele fala de uma justiça que tarda e falha. A gente costuma dizer que a justiça tarda, mas não? Ele diz, nesse não.
Não é verdade isso. Nesse mundo quebrado, as duas coisas acontecem. Nós temos no Brasil julgamentos que levam 20 anos. E quando vem uma sentença, é uma sentença que provoca mais irritação do que anestesiamento, do que uma consolação no coração. Um prolongamento, são tantos os recursos que vão passando, até chegar um momento que quase que não tem mais o que fazer. É quase que uma absolvição. E ele diz assim no verso de número 11, como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, os perversos, do ponto de vista espiritual, parece que eles abusam da misericórdia de Deus, porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não faz isso. A longanimidade dele é grande. Mas do ponto de vista social, meus irmãos, quanto mais nós vamos tolerando, quanto mais nós vamos permitindo, quanto mais nós vamos aceitando a maldade, tratando-a como se ela fosse quase que parte da sociedade, nós vamos estimulando cada vez mais os homens a serem cada vez mais perversos. Lê a história de Nova York, para ver como que eles começaram a querer mudar um pouco a história daquela cidade, nos seus anos 60, pichadores dominando, as gangues tomando conta da cidade. O tratamento foi de choque, foi duro, porque só assim as pessoas começariam a ter um pouco de temor. E a gente vai percebendo, você tem essa sensação de que as pessoas hoje não temem mais a autoridade? Você tem a sensação assim de que policial militar não está metendo medo mais em bandido? Conversa com eles e eles vão dizer o temor que eles têm. E eles têm um revolvinho 38, uma PTzinha, mequetrefezinho, e eles têm que encarar fuzil, metralhadora de alto calibre. E a gente vai vendo as coisas indo piorando. A Bíblia está dizendo como o crime não é tratado rapidamente. Nós temos um prolongamento, nós temos uma justiça que vai se estendendo, são tantos recursos, e quem tem condições para contratar os melhores advogados, nós sabemos o fim que isso vai dar. Nós sabemos o resultado disso. E o pregador está olhando como não se executa logo a sentença contra uma obra má. O que isso incentiva? Mais perversidade na sociedade. Ele olha para as autoridades que foram constituídas por Deus e diz, elas não estão cumprindo o seu papel, o crime não está sendo tratado como deveria e na rapidez que se deveria. A falta de justiça, diz a Escritura, ela incentiva ainda mais o crime. Mas, que coisa triste, ele diz, olha, a justiça, ela não só tarda, mas ela falha. Sentenças que são pequenas, sentenças que estão aquém do crime cometido. Às vezes, quando a gente ouve a expressão assim, olho por olho, dente por dente, a gente fica assustado, sim? Nossa, olho por olho, dente por dente? Mas é o princípio da igualdade na justiça. Você furou o olho de alguém? Vai ficar sem um. Quebrou um dente de alguém? Vai perder um. Tirou a vida de alguém? Vai perder a sua. Agora, você acha justo viver num mundo em que aqueles que matam, além de serem presos, não trabalham, custam caro para o Estado, têm as suas regalias? Você acha justo isso? Não é justo, irmãos. Onde está a justiça? Onde está a justiça? E aqui o autor está chamando a atenção para essa justiça que tarda e falha. Ele fala da impiedade nesta vida. Ele fala dos crimes que raramente merece a devida punição. A gente cansa de ouvir mães dizendo, eu peço justiça. E quando que ela vai vir neste mundo quebrado? Neste mundo de tantos atalhos, neste mundo de tanto poder, neste mundo em quem tem poder manda e fala alto. Do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, se Deus não pune imediatamente os meus pecados, eu sou incentivado, lamentavelmente, a levar a vida simplesmente numa boa.
O perigo também de nós abusarmos da graça, da misericórdia de Deus, de achar que pelo fato da gente ter pecado e ter dado tudo certo, nada aconteceu, a gente vai ficando cada vez mais encorajado a fazer essas maldades. Eu comecei um tempo, na época de adolescente, lá em Dom Cavate, cometendo pequenos delitos. E a gente começou indo no boteco de seu Zequinha, acho que era esse o nome dele. E eu sempre gostei muito de banana, não tinha dinheiro. E tinha uma mina na cidade, e nós íamos buscar água na mina da cidade. E nós entrávamos no botequim do seu Zequinha, e nós enchíamos as garrafas térmicas de banana. E íamos para trás da igreja católica da cidade, e ali a gente se divertia. Só que não ficou só no boteco. Deu certo, o velhinho não descobriu. Passamos então a frequentar os mercados, passamos então a subtrair pequenas coisas, e aquilo foi se avolumando, irmãos. Aquilo foi crescendo, até que a casa caiu. Mas veja, foi sendo gradativo. Nós cometemos um delito, deu certo, ninguém descobriu, que legal. Conseguimos achar um meio de ter a nossa fome saciada. Mas aquilo não trouxe contentamento. Passamos então a subtrair cada vez coisas maiores naquela cidade. Porque é assim que funciona, e lamentavelmente, quando os crimes, as repreensões não acontecem, quando nós somos lenientes, passivos, não tratamos as coisas à altura, a gente vai passando uma mensagem para a sociedade: aqui o crime compensa, aqui você pode, aqui a justiça não vai tratar você de acordo com os crimes que você cometeu, com as vidas que você ceifou. Você vai matar 10, você vai matar 20, vai ficar 30 anos na cadeia, e de repente vai surgir alguém que vai dizer: ele já foi um bom cidadão lá dentro, vamos aí amenizar um pouco, vamos soltá-lo, ele pode responder em liberdade, vamos dar um habeas corpus para ele. E a gente faz assim. O pregador, ele olha e diz: não deveria ser assim. Vocês concordam comigo? Que não deveria ser assim, mas ele diz: no mundo ideal não era para ser assim, mas no mundo quebrado, manchado pelo pecado, por mais que eu e você oremos, a gente não vai consertar isso, irmãos. Você pode ter um juiz, um ministro do STF, piedoso, maravilhoso, mas ele não conserta o que está torto. Não é para a gente desanimar, não é disso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que a gente precisa encarar a vida debaixo do sol com esse realismo. E o pregador está olhando e dizendo: vamos olhar para os acontecimentos, vamos ignorar isso? Nós estamos diante disso o tempo todo. Uma terceira coisa que ele diz, no verso 12, talvez bugou a cabeça dele. Porque na sabedoria comum, quem vivia muito? Quem honrava pai e mãe, filho bom, piedoso. Mas olha o que ele diz: o prolongamento da maldade e da vida dos perversos. Verso 12 ele diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue. Ele olha e diz: tudo bem, as pessoas vão pecando, e vão se esticando, e a vida deles se prolongue. Isso aqui, na sabedoria daqueles dias, não deveria acontecer. Porque os ímpios deveriam ter a sua vida abreviada, porque a promessa de Deus de longevidade é para quem temesse a Deus, para quem andasse com Deus, para quem honrasse pai e mãe. Mas há algo que traz um consolo no coração dele, porque ele não está olhando a vida apenas na perspectiva do aqui e agora. Ele está olhando a vida na perspectiva do juízo de Deus, do julgamento de Deus e da vida após a morte. E é por isso que ele diz assim: ainda que a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Embora os que temem a Deus possam não desfrutar das melhores coisas nesta vida, mas eu sei que Deus tem algo melhor para eles. Nós temos momentos maravilhosos aqui, mas a vida debaixo do sol, ela é de dureza, ela é de sofrimento, ela é de injustiça, ela é de trapaças, ela é de erros. Então ele olha e diz: ok, os maus estão praticando cada vez mais maldade, parece que a vida deles está indo assim, de vento em popa, está dando tudo certo. Isso, na sabedoria daqueles dias, era estranho.
Porque há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ele diz isso lá no capítulo 7, verso 15. E eu te pergunto, como Deus pode permitir que homens maus prolonguem os seus dias na sua perversidade, ao passo que você vê os bons indo cedo demais? Isso não faz sentido, irmãos. Pois uma vida longa, naquele contexto, era símbolo bem conhecido de felicidade. Mas aqui ele está se deparando, não com o mundo ideal, ele está se deparando com a realidade da vida. A sabedoria humana, ele está dizendo, não consegue compreender esta anomalia. Não consegue. Vamos fazer um exercício aqui. Se você me perguntar assim, pastor, o que é que o senhor pensa da nossa sociedade, das pessoas? Eu vou te dizer o seguinte, tem muita gente ruim no mundo, boa para morrer. Você pode até dizer assim, que é isso, pastor? A gente tem que orar pela conversão deles. Não, irmão, estou falando como na vida aqui, ó. Tá certo? Tem muita gente ruim que já deveria ter ido. Sim ou não? Você pode até estar aí querendo dar um de santo comigo, dizendo que é isso, pastor. Nunca pensei isso. Nunca imaginei isso na minha vida. Ok, mas eu, Edinaldo, pecador, miserável, perdido, alcançado pela graça de Deus. Eu olho e digo assim, ô gente, o cara é bom para partir. O cara é bom para morrer. Aí você olha para a pessoa e diz assim, Deus prolonga. Deixa não, Senhor. Deixa ele mais aqui com a gente. A gente não faz isso? Prolonga. Está com 90, a gente está orando, renova as forças. Está no 100, a gente diz 110, vamos entrar no Guinness. A gente vai assim. Irmãos, nós fazemos esses questionamentos. A gente vê pessoas maldosas dominando, controlando, privando sociedades de se desenvolverem, dominando, cercando, tantas coisas acontecendo. O que a gente faz? Como seguir diante de situações assim? Aí ele diz algo tão bonito. Qual a resposta que nós damos a isso? Olha só. No verso 12, ele já fala de algo que ele depois vai dizer. Novamente. Ele diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, e com certeza tudo correrá, eu sei que com certeza tudo correrá bem para com os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Mas veja, meus irmãos, esse homem está se deparando com um conflito, porque ele olha e ele percebe que isso não está acontecendo. Que no mundo ideal era isso que deveria acontecer, mas ele se depara com a outra realidade, mas ele diz, o final, o acerto de contas com Deus, ele vai acontecer. E ele diz assim no verso 14, ainda há outra vaidade sobre a terra, os justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e os ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que isso também é vaidade. Parece que a interpretação disso aqui, ele está dizendo o seguinte, o justo morrendo como perverso e os perversos vivendo como justos. Ele está dizendo aqui o seguinte, no mundo ideal, os bons não deveriam morrer cedo demais. No mundo ideal, os perversos sim. Mas ele olha e diz, ao contrário, é justos que são tratados segundo as obras dos ímpios e os ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Está invertida as coisas. A nossa sociedade, ela vem tratando o mal como se ele fosse bem. A nossa sociedade vem tratando as trevas como se elas fossem luz. E a gente vai se perdendo, irmãos. Quer ver um detalhe aqui que talvez você vai dizer assim, pastor é legalista, mas não tem problema não. Talvez você vai dizer assim, pastor, não tem nenhum problema crente participar de festa junina. E eu vou dizer para você que muitos talvez vão dizer, de fato, não tem. Mas se eu disser para você que não se deve,
Se eu dizer para você que festa junina é algo incompatível com a fé em Cristo Jesus, porque aquilo que está sendo feito ali não é uma questão cultural, é uma questão religiosa, tem a ver com a religião, tem a ver com a adoração, tem a ver com os santos, e as Escrituras dizem que nós não deveríamos participar de coisas assim. Mas a gente vai meio que absorvendo isso, internalizando isso, e a gente vai meio que relativizando as coisas, até que vai chegar um momento em que tudo vai ser permitido, a gente não vai ter mais os aspectos de distinção da vida cristã. Daqui a pouco você vai entrar numa igreja presbiteriana reformada, no dia 31 de outubro, nós vamos celebrar não a reforma, nós vamos celebrar o Halloween. Porque é assim que vai acontecendo, os valores vão se corrompendo, vão se perdendo, a gente vai perdendo a noção e a gente vai tratando como se fosse apenas uma questão cultural. Por isso que a gente acabou com a festa da roça aqui. Para eliminar qualquer tipo de associação, assim, vamos parar porque não está ficando bom. A gente faz a festa das nações, cria outra coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai invertendo as coisas. Veja, queridos, há ainda uma outra vaidade sobre a terra. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e os ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Talvez ele está dizendo o seguinte: tem gente piedosa morrendo cedo demais, e tem gente perversa vivendo demais, ou tem gente perversa sendo tratado como se fossem bons, e gente boa sendo tratado como se fosse perverso. Uma sociedade onde os valores vão se invertendo. Então veja vocês que ele está em conflito, mas aí ele vai nos ensinar algo bonito no verso de número 15. Ele chama a nossa atenção, já no verso de número 12, a uma vida de temor a Deus, quando ele fala: eu sei que vai dar tudo bem com aqueles que temem a Deus. E ele fala aqui não apenas dos aspectos existenciais, mas possivelmente ele está falando aqui, ou fazendo referência a esses aspectos soteriológicos, futuros, no juízo de Deus, na vida após a morte. Possivelmente é sobre isso, ou é acerca disso que ele está aqui se referindo. E ele faz um convite bonito no verso de número 15, quando ele então nos chama a viver pela fé e com alegria. Ele diz assim: à luz dessas realidades, à luz destes choques de um mundo de injustiça, de um mundo onde os valores estão se invertendo, onde as coisas não acontecem como deveria, como é que a gente faz? Aí ele nos dá aqui uma pitada de refresco. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá. Irmãos, ele está dizendo o seguinte, vamos pensar aqui. Você está num lugar limpo, tudo limpinho, você está com a bucha de papel na mão. O que é que você faz? Você olha, não vou ser o primeiro a sujar esse negócio. Você segura o lixo na mão, né? Mas tu passa num lugar que tu está vendo que o negócio já está abarrotado. Diz, uma buchinha de papel nesse montoeiro aqui não faz diferença. Vamos lá. No mundo de maldades, o que é que a gente faz? No mundo de perversidades, como é que a gente vive? Neste mundo de anomalias, qual a resposta? Como é que a gente vive? A sabedoria divina está dizendo: celebre a vida. Vivemos num mundo quebrado, mas mesmo no mundo quebrado nós podemos desfrutar de coisas boas. E é sobre isso que ele está falando. Diante de um mundo cheio de maldades, não deixe de celebrar as boas dádivas de Deus. Há sim muito que podemos celebrar. Apesar da injustiça que a gente vê neste mundo, e apesar das questões perturbadoras que não conseguem responder, o sábio procurará se alegrar na vida que Deus lhe dá. A gente olha para este mundo e a gente tem muito o que lamentar, mas, meus irmãos, a sabedoria de Deus está dizendo: não foque na maldade humana, foque na bondade divina, não foque nas obras más dos homens, foque nas obras boas de Deus a seu favor. Olha as coisas boas que Deus tem lhe dado, celebre as coisas boas de Deus, celebre as dádivas do Senhor.
Porque se a gente se deixar levar pela maldade no mundo, a gente passa a perder de vista até aquilo que de bom Deus tem nos dado, a gente não celebra mais nada. Eu gostei de uma frase de Timothy Keller, se ela estiver descontextualizada, não tem problema não, mas ela vai ser boa para nós. Preocupação é não acreditar que Deus irá acertar. Preocupação é não acreditar que Deus irá acertar. Amargura é acreditar que Deus errou. Preocupação é não acreditar que Deus irá acertar. Mas quando a gente está amargurado, é acreditar que Ele errou. Um provérbio espanhol dizia o seguinte: as leis são como teias de aranha. Pegam as moscas e deixam os falcões escaparem. A gente olha para o mundo, como é que a gente faz, como que a gente vive, ele vai dizer: coma, beba, alegre-se. Essas expressões, elas estão presentes no verso 15, quando ele diz: por isso eu digo, exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Essas três expressões, comer, beber e alegrar-se, no contexto de Deuteronômio, capítulo 14, 26, elas acontecem na presença de Deus. É uma celebração. É um povo olhando, vendo o cuidado, vendo as provisões de Deus, eles se reúnem, eles louvam a Deus. Eles celebram diante de Deus, eles adoram a Deus. É um contexto de uma vida que é vivida na presença de Deus. Ele está dizendo aqui o seguinte: nós devemos adorar a Deus por meio dessas coisas. Olhamos para o mundo, no mundo real a justiça não funciona bem, a justiça tarda, a justiça falha, a gente boa é tratado como se fosse gente má é tratado como se fosse pessoas boas, não é assim? A gente nem se aventura a tentar falar de determinadas pessoas para não dar ruim. Não é? Então a gente segura. Então ele está dizendo, neste mundo, o que a gente faz? Celebre as dádivas de Deus, celebre com alegria a bondade de Deus, adore a Deus, receba essas dádivas de Deus e se alegre na presença dEle por todas elas. Eu gostei demais do que Emílio Garofalo falou no livro dele, Isso é Filtro Solar. Eu quero ler para você porque ela mexeu comigo. Ele disse assim, comentando esta parte do verso 15: um dos maiores perigos para o coração, ao investigar a maldade que existe no mundo, é ele querer parar de funcionar. Presta atenção. Você olha para o mundo e a maldade está aí está, a corrupção, tantas outras coisas. E aí ele diz assim, tudo dá errado, as coisas não andam bem. Aí ele diz, eu vou parar de funcionar. Vou me esconder, vou me refugiar, vou me fechar e que tudo mais vá para o inferno. Para que aproveitar o meu jantar se tem gente sem comida no mundo? Para que aproveitar as minhas férias se tem escravos sexuais no mundo? Para que cuidar de educar os meus filhos se bebês são jogados fora? Para que limpar a minha casa e não jogar lixo se ninguém cuida da criação? Para que ser fiel ao ministério na igreja e aos que pisam, se os que pisam nas escrituras se dão bem? Para quê? Eu vou é parar de funcionar. Se só andarmos por vista, disse ele, segundo a sabedoria deste mundo, é melhor mesmo entregar os pontos. É o que a gente às vezes faz. A gente para de funcionar. A gente para de fazer o que é bom, para de fazer o que é certo, para de fazer o que é justo, para de fazer o que é verdadeiro, para de fazer o que é agradável, porque a gente olha e vê que está tudo torto, então, quer saber? Que tudo vai para o inferno, vou enfiar o pé na jaca, estou nem aí. A gente para de funcionar. Para terminar, verso 16, 17. Confiando em Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Ele então usa dois termos, né? O pregador se aplicou a conhecer a sabedoria e ele então faz as suas conclusões. Ele diz assim, quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol.
Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Meus irmãos, a busca desta sabedoria, ela visa dar sentido àquilo que é feito na terra. E a conclusão que ele chegou, que ele não consegue entender alguns enigmas de Deus. Ele diz, não dá para a gente encontrar respostas para todas as coisas. Não podemos descobrir as obras de Deus, até mesmo a pretensão de uma pessoa sábia, disse ele, é um fracasso. Não dá. Ele está convidando as pessoas não a desanimar diante daquilo que está oculto, mas ele está dizendo, devemos celebrar o que está revelado diante de nós. Aquilo que é possível conhecer, aquilo que é possível saber, agora há respostas que nós não vamos ter. Há coisas que vão acontecer que por mais que a gente pergunte, por que, pastor? Talvez a resposta melhor seria, não sei te dizer. Por que esse menino não completou os 9 meses de vida? Por que nasceu com deficiência? Por que nasceu autista? Por que nasceu com isso? Por que veio aquilo? Por que veio aquele acidente? Por que a gente não vai saber? Diante de tantos acontecimentos contrários à lógica da realidade, surge ainda mais uma situação delicada no relacionamento do homem com Deus, a falta de conhecimento sobre determinados assuntos. Nós somos limitados e por mais que a gente se debruce a querer compreender, no máximo que vai acontecer é especulação, porque está além da revelação de Deus. Deus não se deu a conhecer ou não revelou coisas de determinadas naturezas, de modo que a gente não consegue, não teremos respostas para todas as coisas, não teremos. Então, irmãos, ninguém tem o poder de saber o que se passa debaixo do sol, só Deus possui o conhecimento abrangente e completo de todas as coisas. E se Ele sabe de todas as coisas, o melhor a fazer é confiar naquele que sabe todas as coisas. É servir aquele que sabe de todas as coisas, porque se o nosso conhecimento é limitado, não é? Conforme diz o apóstolo Paulo, porque agora a gente vê como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora a gente conhece apenas em parte, até que chegará o dia em que nós seremos conhecidos, que nós o conheceremos como também somos conhecidos. A Bíblia está dizendo, irmãos, que a sabedoria possui várias virtudes, dentre elas a de saber que não se pode saber tudo. Que não se pode saber tudo. A verdadeira sabedoria, ela é humilde, ela não quer se passar por uma coisa que ela não é, detentora de todo conhecimento. Nunca podemos nos esquecer de que nós vivemos num mundo caído, onde aquilo que está torto, a gente não vai conseguir endireitar. Então ele está dizendo assim, diante desta nossa limitação, vamos confiar naquele que está no controle da história, naquele que é Senhor da história. Porque a gente não conhece todas as coisas. Deus não se deu a conhecer por completo sobre todas as coisas. Ninguém saberá, ele diz, por maiores que sejam os esforços para se conhecer, ele diz, ninguém vai saber tudo, ninguém vai conhecer e vai ter resposta para todas as coisas. Ele diz ainda, não poderá achar, mesmo que o sábio, ele alargue aqui o seu conhecimento. Ele diz, não será possível. Então nós nos contentamos com aquilo que temos. A gente segue confiando, mesmo quando a gente não entende, não compreende, não temos as respostas. A gente segue confiando naquele que conhece todas as coisas e que é Senhor sobre a história. Termino com algumas aplicações. Primeiro, irmãos, vivemos num mundo de injustiças. Isso é verdade. Pois eu quero falar de uma pessoa que sofreu a maior de todas elas. É Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Ele é o único justo que foi condenado como um perverso. Ele é o justo que sofreu como um injusto. Nunca transgrediu uma ordem sequer do Pai. Então, quando você pensar em injustiça, não olhe para os seus méritos, olhe para Cristo. E vê que ele, sim, foi injustiçado.
Porque por maior que sejam as maldades das pessoas contra nós, nós erramos, nós falhamos, nós fracassamos, nós deixamos a desejar, mas Cristo não. Cristo não teve nenhum motivo plausível que justificasse a morte do pior marginal, dos piores criminosos. Uma sentença de morte que não era para ladrão comum, para marginal comum, era para gente de crime altamente qualificado. Gente perversa, gente maldosa, gente assassina. Ele recebe a sentença dos piores criminosos que existiu, irmãos. Eu não sei se você já se deu conta disso. Ele é o único justo que foi condenado como perverso. Segunda coisa, por causa dos maus, não deixe de viver e desfrutar da bondade de Deus. Não faça como Emílio Garófalo diz, eu vou parar de funcionar. Eu vou enfiar o pé na jaca mesmo, que eu nem sei direito o que é essa tradução, vale a pena a gente pesquisar de onde veio, se é isso mesmo, né? Porque as pessoas dizem assim, quem tem boca vai a Roma. Mas não é esse. Não é isso. Quem tem boca vai a Roma. Pesquise e verás que é diferente. Mas a gente mudou o negócio. Não é? Mas a ideia aqui é o seguinte, está tudo errado mesmo, está tudo zoado mesmo, está tudo bagunçado mesmo, esse país é avacalhado mesmo. Quer saber, irmão? Eu vou entrar no sistema também. E que tudo mais vai para o inferno. Não é? Por causa dos maus, não deixe de viver e desfrutar do que é bom. Desfrute dos dons de Deus sem culpa. Não te deixes vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Há beleza nesta vida, há sabores que podem e precisam ser desfrutados. Nós vamos comer um pedaço de bolo gostoso daqui a pouquinho. Celebre isso sem culpa na consciência. Ai, meu Deus, e a insulina? Esqueça a insulina. Calma. Se der ruim, vai falar assim, pastor mandou, então está no hospital, pastor. Então, irmãos, há lugares que podem ser conhecidos, há sabores que podem, precisam ser desfrutados, degustados, há tanta coisa bonita na vida, irmãos. Terceiro, não permita que a prosperidade de pessoas más abale a sua fidelidade a Deus. Talvez você pense assim, pastor, eu estou tentando levar Deus a sério, mas parece que nada dá certo, parece que nada funciona. Meu irmão, continue no temor do Senhor, continue vivendo para a glória de Deus, continue firme no Senhor. Não permita que a prosperidade dos maus abale a sua fé. Uma palavra para você que é crente, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Quarta coisa, pecado, irmãos, é coisa muito séria diante de Deus. E a cruz é prova disso. E a cruz é prova disso. Quinta coisa, uma palavra para você que não é crente em Jesus Cristo. Alguém que não confessa Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Deixa eu te dar um aviso. Cuidado. Cuidado. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de Jesus Cristo. Mas eu não quero usar isso aqui para que você tenha medo. Quero encorajar você a desfrutar do amor de Deus em Cristo Jesus. De pensar nisso. Não joga a sua vida fora. Viva para a glória de Deus. Eu quero terminar, irmãos. Sidney Greidanos, no seu livro, ele diz o seguinte: por que coisas ruins acontecem nesta vida com pessoas boas? E por que coisas boas acontecem nesta vida com pessoas ruins? Não temos respostas. Por mais que trabalhemos para descobrir, não entenderemos. Temos que aprender a viver com nossas limitações. Simplesmente não podemos compreender toda a obra de Deus. E aí ele cita uma frase de William Cowper, que disse assim: Deus move de uma forma misteriosa suas maravilhas a realizar. Ele planta suas pegadas no mar e cavalga uma tempestade. Fundo em minas insondáveis de habilidades que nunca falham. Ele entesoura seus brilhantes desígnios e realiza sua vontade soberana. A incredulidade cega certamente erra
e esquadrinha a sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete e executará o seu plano. Descansemos, confiemos, temamos a Deus, em nome de Jesus.